Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus, viva! Bom dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que junto conosco pega em nossas mãos. Mesmo em distância, estamos unidos em vibração, pensamento positivo, devoção a Deus e comprometimento com o nosso fundamento principal, que é o de evoluirmos enquanto espírito, nos aproximando cada vez mais à imagem e semelhança do nosso Pai amado. Sendo assim, vamos pedir de sorriso no rosto e peito aberto: Pai, fazei de nós cada vez mais e melhor ferramentas suas a serviço do teu amor, sendo mais amorosos, sendo mais justos, sendo mais caridosos, mais felizes, mais gratos. Enfim, que a gente possa sempre exercitar e vivenciar a todo dia, a todo instante, os teus ensinamentos. Somos ovelhas do teu rebanho, Pai, e queremos sempre, sempre, sempre caminhar na seara do bem. Por isso, dai-nos a instrução, dai-nos a proteção divina, para que mal nenhum nos afaste deste amor que temos por Ti. E falando em amor, vamos agradecer aos nossos irmãos de luz, nossos anjos que nos protegem, por toda a inspiração, toda a proteção, por nos guiarem no caminho do bem, por nos estimularem a estarmos sempre em sintonia com o alto, como nesses momentos de oração. Então que a gente possa mentalizar neste momento todos os anjos, amigos, que nos guardam e protegem. E vamos pedir a eles que possam fluidificar a água que deixamos separada, para que ela se transforme em um remédio para o nosso corpo, nosso espírito, nosso perispírito, atuando onde mais for necessário. E que a gente, ao beber essa água, possa também mentalizar aquelas pessoas que estão precisando de todo e qualquer apoio. Seja uma cura física, seja mais coragem na vida, seja mais fé diante dos problemas. Enfim, que nossas vibrações de amor cheguem a quem precisa. Amém. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Naquela ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? Jesus então chamou uma criança e, colocando-a no meio deles, respondeu: em verdade, eu digo a vocês que todo aquele que não se assemelhar à simplicidade e à pureza desta criança não entrará no reino dos céus. Porém, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como essa criança será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome uma criança como essa, a mim é que estará recebendo. Isso está contido em Mateus, no capítulo 18, versículos 1 a 5. A mulher de Zebedeu, com seus 2 filhos, aproximou-se de Jesus para pedir um favor. Ele perguntou: o que você quer? Ela respondeu: ordena meus 2 filhos para que se sentem no seu reino, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus, respondendo, lhe disse: você não sabe o que está me pedindo. E depois perguntou aos 2 jovens: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. E Jesus disse: é verdade que vocês podem beber do cálice que eu vou beber, mas no que diz respeito a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai tenha preparado.
Quando ouviram isso, os 10 apóstolos se indignaram contra os 2 irmãos. Jesus, então, chamando-os para perto de si, lhes disse: Todos sabem que os governadores dos povos dominam seus governados e que os poderosos exercem sobre eles o seu poder. Isso não deve acontecer entre vocês. Ao contrário, todo aquele que quiser ser o maior, que seja um servidor. E aquele dentre vocês que quiser ser o primeiro, que seja um escravo. Procurem seguir meu exemplo, pois eu não vim para ser servido, e sim para servir. Eu vim dar minha vida para que isso sirva de exemplo a muitos. Isso está contido em Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Bom, meus irmãos, vou pegar só esse trecho aqui para a gente refletir sobre ele. Quando Jesus fala que é preciso que a gente se assemelhe a uma criança, se a gente quiser ser exaltado e sentar à direita de Deus Pai no reino dos céus, ou seja, ter um local digno quando a gente estiver no céu, ele quer dizer que a gente precisa ter os princípios de pureza da criança. A criança, ela não guarda mágoa, não guarda rancor. A criança, ela não se sente melhor que as outras. Vocês podem ver que uma criancinha, ela briga com a outra, no mesmo instante elas fazem as pazes e já estão brincando novamente. Uma criança, ela não se sente melhor que a outra. Ela chega num parquinho, mesmo sem conhecer as outras crianças, ela se aproxima e com um sorriso no rosto, ela logo está na turminha, junto à brincadeira. Já quando a gente cresce, a gente vai se armando de tanto orgulho, tanta vaidade, tanta arrogância e prepotência. Muitos por conta do dinheiro que tem na carteira, no banco. Eu sou muito rico, eu sou mais rico que os outros. Outros por conta dos diplomas. Eu sou mais inteligente, eu sou mais estudioso, né? Outros porque é mais famoso. Todo mundo me conhece. Eu estou na televisão. Quanta ilusão, meus irmãos, quanta ilusão do homem sentir-se melhor que os outros por conta das coisas materiais que vive nesta encarnação. Isso é mera ilusão. Isso são distrações que fazem justamente com que a gente tenha testes para ver o nosso grau de humanidade, de empatia, de amor pelo outro. Aí Jesus dá essa lição tão nobre aos seguidores dele, que não se deve tratar ninguém com arrogância, não se deve minimizar a condição de ninguém, o grau de entendimento de ninguém, o nível social de ninguém. Se nós nos julgamos cristãos, e enquanto cristãos a máxima maior é conseguir enxergar todos que nos cercam como os irmãos que eles são nossos, toda vez que a gente se sente melhor por algum status, seja ele qual for, isso faz com que a gente se coloque em um nível superior em relação a qualquer outra pessoa, a gente está esquecendo o que é ser verdadeiramente cristão. Então, nessa passagem aqui, o que Cristo nos convida é que a gente tenha a vigilância de sermos sempre humildes. Sempre humildes. Jesus não buscava as melhores roupas, os melhores sapatos, as melhores comidas. Jesus não elegia pessoas como melhores ou piores. Ele parava para atender a prostituta. Ele parava para escutar o leproso. Ele sentava-se ao lado dos mendigos. Então, meus irmãos, é nesse sentido que Jesus quer que a gente busque sempre ser igual às crianças, às pequeninas do Pai, que não conseguem fazer essa diferenciação. Todo preconceito é ensinado, todo preconceito é passado através da nossa cultura, através do que a criança escuta dos pais. Então que a gente aprenda cada vez mais a lavar os nossos olhos, nossos ouvidos e nossas bocas
com o amor de Deus. Isso aí. Né? Enxergando todo mundo com pureza, vendo em todo mundo a possibilidade. Se você diz que ama Cristo, por tudo que Ele é, tudo que Ele nos ensinou, que tal você enxergar Cristo dentro dos outros? O Cristo que você ama, meus irmãos, Ele está no mendigo, está no desempregado, está no irmão que brigou com você, Ele está no seu chefe, que é muitas vezes arrogante com você, Ele está no seu empregado, que muitas vezes erra e você não tem paciência, Ele está no seu filho, que te aborrece, Ele está no desconhecido, que não te cumprimenta no elevador. Então, para tudo isso, a gente precisa trabalhar o nosso ego, a nossa vaidade, de não permitir que os erros dos outros, a conduta dos outros, a posição dos outros, faça com que a gente mantenha sentimentos sujos, ruins, que mais nos afastam deles do que nos aproximam. Então, o dever de casa de hoje, a lição é: quando é que eu preciso mais, no meu dia a dia, me assemelhar a essa criancinha que Jesus trouxe como exemplo para os seus apóstolos? Onde é que eu estou sendo arrogante com quem me cerca? Onde é que eu me acho melhor que os outros? E por que é que isso faz eu me sentir assim? Quais são as minhas palavras, as minhas atitudes com aqueles que não são iguais a mim, que não tiveram as mesmas oportunidades? São de amor, misericórdia e piedade? Ou são de vaidade, arrogância, prepotência? Como é que eu lido com quem não está no mesmo círculo que eu? Esse é o dever de hoje. Vamos respirar e olhar para dentro, pensando onde é que a gente pode melhorar ainda mais a nossa humildade, a nossa simplicidade, pois é na simplicidade e na humildade que nós nos assemelharemos ao Mestre Jesus. Não é falando bonito, não é indo à igreja todo dia, não é conhecendo de cor os versículos, as orações, é na prática. A gente se aproxima de Jesus, é na prática, no dia a dia, sendo pessoas boas. E é isso que Jesus espera de nós. Que a gente, com as nossas atitudes, a gente consiga caminhar como Ele caminhou, entre todos, sem fazer distinção de ninguém. Para Jesus, o chefe de Estado, o coronel, era tão especial quanto o mendigo, quanto o leproso, quanto a prostituta. E a gente precisa, meus irmãos, exercitar isso dentro do nosso coração, sendo gentis com tudo e com todos, sem rebaixar ninguém, com esses olhos de criança que Jesus exemplificou. A todos vocês, o meu muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos meditando. Envie essa gravação para quem você acha que merece ouvir, que precisa ouvir, e peça também para passarem adiante, porque quanto mais a gente semeia essas pílulas de reflexão, a gente está ajudando o planeta a ser melhor. Toda vez que a gente reflete um pouco mais sobre onde a gente pode melhorar, e quanto mais a gente espalha isso, mais a gente está ajudando esse planeta a ter um outro grau de harmonia, de energia positiva. É isso que Jesus espera de nós, que a gente, mansos e humildes, espalhemos essas lições de amor mundo afora, e que todos possamos crescer dia a dia um pouquinho mais, nos espelhando no amor de Jesus e nos aproximando da essência divina. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Viva Jesus! Viva! Excelente dia a todos, meus irmãos, e até a próxima.